Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos conhecer um pouquinho a Índia, que na atualidade é uma das mais importantes economias do mundo. Porém, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre alguns aspectos humanos e o conflito na região da Caxemira, que é um problema de cunho geopolítico que se arrasta por mais de meio século. Vamos começar analisando os grupos étnicos que compõem a população indiana. A maior parte da população indiana, ou seja, mais de 70% dos indianos, pertencem ao grupo indo-ariano. O segundo grupo mais numeroso, que corresponde a cerca de 25% da população, é representado pelos dravidianos. Os mongóis e outras minorias compõem o resto da população indiana. Portanto, a população indiana é constituída por vários grupos étnicos, sendo os indo-arianos o grupo predominante. E no país, na verdade, se falam vários dialetos e também é bom citar que o inglês é um dos idiomas adotados dentro da Índia. Até mesmo porque é um problema muito grande. Você viaja de uma província para outra, se você não dominar o dialeto local, você tem problema de se comunicar. Razão pela qual o inglês é muito utilizado dentro da Índia. Lembrando que a Índia foi uma das mais importantes colônias da Inglaterra no passado. Aqui nós temos a distribuição espacial da população indiana. A Índia conta com uma população atual, dados de 2020, da ordem de 1.380 bilhões de habitantes, sendo, portanto, o segundo país em população absoluta do planeta, superado apenas pela população chinesa. Todavia, mesmo apresentando uma população absoluta muito numerosa, essa população não se encontra bem distribuída no espaço geográfico. Os maiores adensamentos populacionais, a gente pode até considerar como verdadeiro formigueiro humano, se encontra aqui, no norte e nordeste do país, sobretudo nos vales dos rios Ganges e Brahmaputra. No delta do Ganges, por exemplo, existe um formigueiro humano muito grande. Agora, existem algumas áreas da Índia que possuem densidades demográficas menores, como, por exemplo, aqui no extremo norte, na região da Caxemira, na província de Jammu Caxemira, em função da presença da cordilheira do Himalaia, as densidades demográficas ali são mais baixas. Aqui, no noroeste do país, você tem o deserto de Char. E em função desse deserto, uma região muito árida, nós temos ali também densidades demográficas mais baixas. Então, boa parte dessa população indiana, na verdade, está concentrada nas margens ou nos vales dos rios Ganges, Brahmaputra e também em algumas áreas nas margens do rio Indo. Os rios Indo, Ganges e Brahmaputra são considerados os rios mais importantes do território indiano.
Aqui nós temos o crescimento populacional da Índia. Eu coloquei esse gráfico que traz a evolução do crescimento populacional da Índia e da China, de forma para que eu possa comparar os dois crescimentos. Repare que a trajetória do crescimento populacional da Índia vai se estabilizar por volta da década de 2020 e as projeções indicam que daí para frente a China terá uma redução da sua população absoluta. Já temos uma aula gravada, inclusive, falando sobre isso, uma aula sobre a China. E observe que nessa década de 2020, a população indiana irá ultrapassar a população chinesa. Isto porque a população indiana está crescendo no ritmo de 1% ao ano, enquanto que a população chinesa está crescendo no ritmo de 0,6%. Como as populações dos dois países se encontram bem próximas em termos absolutos, logicamente que as previsões feitas por analistas indicam que ao longo da década de 2020, a população indiana irá ultrapassar a população chinesa. Ok? Então, temos aqui a estrutura etária e sexual da população indiana. Nada melhor do que analisar essa questão utilizando uma pirâmide etária e sexual para que nós possamos, então, falar sobre o assunto. Em função da desaceleração do ritmo de crescimento da população indiana, a população jovem atualmente corresponde a algo em torno de 35,2% da população indiana. Ora, um país que tem quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com uma população de 0 a 19 anos, correspondendo a 35,2%, na verdade, são centenas de milhões de jovens. Isso requer do poder público o quê? Disponibilidade de recursos para investir na educação, investir na geração de empregos, investir na construção de moradias, aumento da produção para atender a crescente demanda da população indiana, até mesmo porque, com um ritmo de 1% de crescimento ao ano, a população indiana é acrescida numa proporção de quase 14 milhões de habitantes por ano, ou seja, o que equivale aproximadamente à população de 2 cidades do Rio de Janeiro. Aqui você tem 54,8% da população indiana é constituída por adultos. O percentual de adultos cresceu nas últimas décadas, até mesmo porque a Índia foi um dos países que adotaram políticas de controle da natalidade. E você tem, um percentual de idosos que corresponde, na verdade, aqui está até errado, 69,4%. Aqui você tem 89%, 10% da população é constituída por idosos. Perdão, eu que estava errado aqui na análise. Então, 10% da população indiana é composta por idosos. Um percentual, inclusive, abaixo do percentual existente no Brasil, que hoje tem um pouco mais de 14% da sua população. Aqui eu estou falando da expectativa de vida. A expectativa de vida na Índia, em torno de 69,4%, está bem abaixo da expectativa de vida, por exemplo, do Brasil, que está acima de 76 anos. Então, se nós levarmos em consideração que a Índia é, no momento, a 6ª maior economia do mundo, essa expectativa de vida em torno de 69,4 anos pode ser considerada baixa. Mas por que essa expectativa de vida, num país que figura entre as maiores economias do mundo, ainda não se equipara, por exemplo, à expectativa de vida em países desenvolvidos, por exemplo, do continente europeu, países desenvolvidos da América do Norte, Estados Unidos, Canadá,
ou então países desenvolvidos do próprio continente asiático, como o Japão? É porque na Índia você tem um percentual da população muito grande vivendo na pobreza. A Índia possui um dos maiores bolsões de miséria do mundo, apesar do país ter registrado, a partir da década de 1990, taxas de crescimento econômico bastante significativas. Aqui você tem o processo de urbanização. A população urbana indiana ela é baixa. A Índia ainda é um país de população predominantemente rural. Esses dados variam conforme as fontes. Mas, de acordo com os dados de 2020, estima-se que 37% da população indiana resida nas cidades. E na Índia se encontram grandes metrópoles como Nova Delhi, Bombaí, Mumbai e por aí vai. Então, mas mesmo apresentando essa taxa de urbanização que pode ser considerada baixa, se levarmos em consideração que a Índia está se transformando numa forte economia industrial, há de se destacar que esse índice de urbanização ele está um pouco acima de 2% ao ano. Então, de acordo com as projeções feitas, daqui a menos de 10 anos, a população urbana indiana terá ultrapassado a população rural, caso se mantenha esse ritmo de urbanização. Agora, esse processo de urbanização que está em curso na Índia, ele vem acompanhado dos problemas comuns que ocorrem em grandes e médias cidades dos países emergentes, dos países em desenvolvimento, que é a falta de moradia, que gera a proliferação. Aqui é a cidade de Mumbai. Repare, a favela ao lado, né, de edificações, inclusive em construção, a manifestação da segregação socioespacial no território indiano. Então, na Índia existem gigantescas favelas, onde as condições de vida são extremamente precárias. A Índia talvez seja o país que tem, em termos absolutos, o maior número de pessoas vivendo nas grandes cidades como indigentes. Se você anda nas ruas durante a noite, nas grandes e médias cidades da Índia, você vai ver uma multidão de pessoas dormindo debaixo das marquises. Isto porque o desemprego na Índia é grande. Temos que levar em consideração que a população indiana é muito grande e a economia, mesmo apresentando uma taxa de crescimento significativo, ela não consegue gerar uma expansão da oferta de emprego de forma a absorver a crescente população urbana. Então, muitos indianos trabalham como subempregados. Os salários médios pagos na Índia são muito baixos. Então, as condições de vida de boa parte da população indiana são condições que a gente pode considerar ruins. A pobreza, como eu disse, é muito grande no país. E problemas como também, né, falta de moradia, a violência nem tanto. A violência não é tão grande nas cidades indianas, não, comparando-se aos padrões brasileiros. Mas a violência ela vem crescendo no país, né, enfim. São aqueles problemas de mobilidade urbana, problemas de poluição. Os índices de poluição atmosférica na Índia são muito altos, até mesmo porque o carvão mineral é a principal fonte de energia utilizada no país. O crescente emprego de combustíveis fósseis tem contribuído para a queda da qualidade do ar nos principais centros urbanos industriais, a poluição dos recursos hídricos, enfim, não só dos rios, lagoas, lagos, mas da zona costeira indiana é muito grande. E a Índia, logicamente, ela tem inúmeros problemas estruturais para serem resolvidos. Aqui nós temos as religiões indianas. A maior parte da população indiana, ela segue o hinduísmo, uma religião que, inclusive, dividia a população por castas.
até o ano de 1947, o ano em que a Índia obteve a independência da Inglaterra, você tinha, né, a religião hindu dividindo a população por castas. E aqui você tem uma pirâmide, né? Os Brahmanas, né, que aqui aparece como Brahmin, é a principal casta da religião hindu, e o Arijan, a casta mais baixa. Mesmo sendo abolida o sistema de casta dentro da religião hindu, esse preconceito existe até hoje. Então não é muito comum que haja, né, uma mistura das castas na população indiana. As castas mais altas são aquelas que detêm o capital, são as pessoas ricas. As castas mais baixas são constituídas pelas pessoas mais humildes, mais pobres, miseráveis. Então, normalmente, você não consegue trocar de casta. Quem está numa casta permanece naquela casta. É assim que você tem, até hoje, uma visão desse sistema que existiu na Índia, que foi abolido oficialmente, mas que ainda persiste dentro da cultura da religião hindu praticada no país. Em segundo lugar, vem a religião islâmica, o islamismo. Mais ou menos de 11 a 13% da população indiana, ela segue a religião muçulmana do profeta Maomé. E você tem religiões minoritárias. O budismo, com um pouquinho mais de 2% da população. O cristianismo, que foi introduzido na região pelos colonizadores europeus, difundidos de certa forma, né? E outras religiões que compõem as minorias religiosas dentro do país. Como eu disse, a maior parte da população indiana segue a religião hindu, e essa questão religiosa também é um dos fatores de explosões ou que causam explosões de violência no país, principalmente conflitos que envolvem os hindus e os muçulmanos. Aqui você tem o conflito na região da Caxemira. O subcontinente indiano obteve a sua independência da Inglaterra em 1947. Mas havia um problema a ser resolvido. Parte desse subcontinente indiano possui uma população predominantemente constituída por hindus, seguidores do hinduísmo, e outra parte do continente, ou do subcontinente indiano, uma população predominantemente islâmica. Então, a independência, ela não poderia gerar um único Estado. Era preciso dividir o subcontinente indiano. Então, através de um acordo firmado entre o governo da Inglaterra ou do Reino Unido, mas os representantes dos hindus e muçulmanos, foi criado, ou seja, o Paquistão e a Índia. Posteriormente, uma parte da Índia acabou dando origem a Bangladesh, que está do lado de cá. Não é visível nesse mapa. Só que na divisão do território ocorreu um probleminha. Por quê? A região da Caxemira, ela foi dividida entre o Paquistão e a Índia. Então você tem parte da Caxemira controlada pelo Paquistão, tem parte da Caxemira controlada pela Índia. E ainda tem um probleminha. No início da década de 1960, a China invadiu parte da Caxemira. Então a Caxemira, na verdade, está sob a administração de 3 estados, 3 países. O grande X da questão envolve o desejo dos caxemires indianos, que em sua maioria são muçulmanos, quererem a independência da Índia para se unir à Caxemira paquistanesa, ou seja, se unir ao Paquistão. E essa disputa pela província da Caxemira indiana já levou o Paquistão e a Índia
a 3 guerras abertas. Todas elas vencidas pela Índia, logicamente, em função do seu maior exército e seu maior poder bélico. Mas o problema persiste até hoje. A zona de fronteira entre Paquistão e Índia é uma zona de fronteira tensa, sobretudo na região que separa a Caxemira indiana da Caxemira paquistanesa. Porque o governo indiano acusa o governo do Paquistão de abrigar separatistas, terroristas caxemires, armar e treinar esses grupos guerrilheiros, responsáveis, inclusive, por atentados que, vez por outra, acontecem dentro do território indiano. Isso aumenta a tensão entre os dois estados. Só que há um probleminha atual em relação a esse contexto. Tanto o Paquistão como a Índia transformaram-se em potências nucleares. Então, uma nova guerra entre os dois países poderia ter um desfecho que não seria bom nem para a Índia, nem para o Paquistão, e muito menos para a humanidade. Porque esse conflito poderia gerar uma guerra nuclear entre a Índia e Paquistão, países que têm mais de 100 bombas atômicas em seus arsenais. Como a arma nuclear é de cunho estratégico, ninguém vai dizer a quantidade de ogivas que possui no seu arsenal. Então, esses dados que eu estou passando a vocês, 120, 130, são estimativas feitas por analistas militares. Mas sabemos que, na verdade, esses arsenais devem ser bem maiores do que os anunciados ou aqueles previstos pelos analistas militares. Então, nós temos aí uma questão de difícil resolução. Dificilmente a Índia cederá a independência à província da Caxemira, ou Jammu-Caxemira, até mesmo porque a fragmentação territorial da Índia poderia estimular outros movimentos separatistas, como, por exemplo, já existe há muito tempo no estado ou na província de Punjab, os Sikhins, e outras minorias poderiam se levantar para tentar a independência do território indiano. E sendo assim, temos que levar em consideração também a importância da província de Jammu-Caxemira pela presença de recursos naturais que existem na região, que são também de grande importância para o desenvolvimento industrial da Índia. Até mesmo porque o espaço vital de um país é um fator que vai contribuir direta e indiretamente para o seu desenvolvimento. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhem essa aula e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!